Imprensa brasileira informa. A saúde pública no mundo inteiro está em alerta. Um surto de gripe suína surgiu no México, chegou aos Estados Unidos e ameaça transformar em uma epidemia global. Mais de 1.000 mexicanos ficaram doentes nos últimos dias. Dezenas morreram e, em alguns casos, foram encontrados o vírus da gripe suína. Na cidade, máscaras são distribuídas nas ruas e estações de metrô. Nos Estados Unidos, alguns casos de gripe causados pelo mesmo vírus. O vírus não é encontrado em porcos, apenas em seres humanos, mas contém, em parte, material genético de vírus que atacam suínos. Por isso, é classificado como gripe suína. É um vírus novo, por isso, a população não tem imunidade. A recomendação é a prevenção. Especialista em vacinas, Viviane Pena Temer alerta a população contra a influenza H1N1. Um surto, uma pandemia que vem atormentando populações inteiras. O mundo inteiro em alerta. Como minimizar esta situação? E nós temos aqui próximo da gente a Gerência Regional de Saúde, que é localizada em Mãe-Mirim, e lá já tem o medicamento, né, o tal famoso Tamiflu, que é o oseltamivir. Esse medicamento, ele é utilizado somente com indicação e sob prescrição médica, né? Então, assim, nós temos aqui em Manhuaçu e na maior necessidade também temos como recorrer à Gerência Regional de Saúde. Esse medicamento, é importante lembrar que ele não é comercializado, ele é adquirido somente pela via do Sistema Único de Saúde. O que é a influenza H1N1 e como ela é transmitida? A influenza é uma doença transmitida pelo vírus, né? O vírus influenza, nesse caso, dessa pandemia que nós estamos tendo agora, é o influenza A, do tipo H1N1. Esse vírus ele é transmitido por vias respiratórias superiores. O que significa isso? Ele é transmitido no momento que a gente fala, que a gente tosse ou que espirra. Com esses sintomas, o paciente deve procurar urgentemente um especialista, um médico da área? Olha, a recomendação agora, né, da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde, é que todas as pessoas que estejam apresentando tosse e febre, principalmente uma febre acima de 37,5, essas pessoas, né, devem estar procurando uma consulta médica, a unidade de saúde mais próxima da sua casa, o mais rápido possível, para que a gente consiga, né, fazer uma avaliação e agir de forma preventiva, né? Quais as medidas preventivas neste momento? Sim, o que a gente tem falado é as pessoas que apresentarem, né, todos os sintomas de uma gripe comum, na verdade nós precisamos de ter basicamente a higienização das mãos, como já foi bem falado pela televisão, né, está sendo muito divulgado isso. Essa higienização é importante que ela seja feita com água e sabão. A mão ela deve ser lavada vigorosamente, não simplesmente, né, molhada rapidamente, ela deve ser lavada vigorosamente. Ao espirrar, né, que a gente utilize lenços de papel, não lenços de pano, e que esses papéis, à medida que forem usados, sejam desprezados. Ou se na necessidade ainda que a gente utilize para tampar, né, o cotovelo e não coloque a mão na frente. E após qualquer aperto de mão, qualquer contato mais próximo, que essa mão seja lavada. Hoje tem se recomendado muito o uso do álcool gel, o álcool a 70%, né? Ele deve ser também utilizado assim como a lavagem das mãos. E a gente, assim, por que esses cuidados? Porque a secreção, né, que a gente expele pelo nariz, então o que acontece? Uma mão passa para outra, eu vou abrir a maçaneta da porta, o outro coloca a mão, né? Se eu utilizo eu coloco a minha roupa na frente, a roupa fica úmida, né, com a secreção, e o vírus está ali, outra pessoa coloca a mão, então a gente vai semeando, divulgando, né, o vírus dessa forma. Então, assim, a gente tem que basicamente pensar nas maneiras de higiene, né, e o cuidado mesmo ao espirrar com a pessoa. E manter um contato não tão próximo, né, quanto possível.
Como você é especializado em vacinas, você acredita que há uma vacina que possa proteger a população humana contra essa pandemia, contra essa doença? Olha, a gente espera, né, obviamente, que o quanto antes essa gripe ceda. Como todas as pandemias, o início, né, e assim o seu término não é de uma forma tão rápida. Por quê? Porque a pandemia é algo que afeta a nível mundial, né? Então são assim milhares e milhões de pessoas, né? E para a gente, como eu já disse, a transmissão é muito fácil pelo ar. Então, assim, nós acreditamos muito no nosso potencial hoje de divulgação para que a gente consiga controlar o quanto antes, né, essa situação agora que a gente tem passado. Precaução hoje seria o essencial. O que a gente tem que fazer agora, né, é o que já está sendo recomendado. Evitar mesmo os contatos próximos, íntimos, aglomerados, locais fechados, que a gente possa mesmo estar dentro do ônibus, as janelas mantenham sempre mais abertas, a gente não ficar tão próximo às pessoas, né? Evitar ir em shopping, evitar em lojas fechadas, em shows, né? Então essas coisas todas que você pode pensar que a gente vai estar muito próximo um com o outro, a gente tem que tomar as medidas mesmo, que são medidas de prevenção, e é porque o nosso enfoque maior são os cuidados para não haver as complicações que essa gripe traz. E o que a pandemia pode trazer de mais grave ao ser humano? Olha, como qualquer gripe, né? O problema da gripe não é simplesmente o nariz escorrendo, a dor no corpo, a febre. O problema maior de qualquer gripe é o que ela pode te trazer, né, de gravidade. E como já foi falado, né, por várias vezes, a gente tem as pessoas que teriam mais facilidade, vamos assim dizer, de terem complicações, que são as gestantes, as pessoas que têm alguma deficiência no organismo, no sistema imunológico de proteção do organismo, as crianças, os idosos, né, as pessoas que fazem tratamento para câncer. Essas pessoas seriam as pessoas que têm diabetes não controladas, pressão alta, problema de coração, problema de pulmão. Então, bom, essas seriam pessoas que teriam que ter, vamos assim dizer, né, um cuidado ainda maior do que o resto da população. Claro que todos nós devemos cuidar muito bem. Mas, então, o que ela poderia trazer para qualquer um de nós e principalmente para essas pessoas? Pneumonias, né, pneumonias de gravidade maior, e essas pneumonias elas podem se alastrar pelo organismo e desenvolver uma outra doença chamada de septicemia, que é uma doença muito grave, de mortalidade muito alta, né? Principalmente isso. O governo brasileiro está tomando todas as precauções e todas as medidas necessárias para conter a doença, rastreando, monitorando e tratando todos os casos de influenza A/H1N1 no país. Reportagem Teógenes Nazaré.